Vamos nos encaminhando para o estudo da Palavra de Deus, e nós estamos na série sobre o livro do profeta Miqueias, e quero convidar todos para abrir a sua Bíblia em Miqueias, o capítulo de número 4. Miqueias, o capítulo de número 4. Os 5 primeiros versículos deste capítulo, podemos ler juntos? Na versão Almeida atualizada, Nova Almeida. Vamos lá. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Amém, amém. Irmãos, não deve ter sido nada fácil ser um profeta de Deus, porque o profeta tinha um sentimento aguçado pelo próprio Deus para perceber a situação espiritual da nação e trazer para a nação os oráculos de Deus. Na verdade, o povo de Israel, no tempo de Miqueias, tinha a lei de Moisés, tinha todo o código ético, todo o código civil, tinha toda a instrumentalidade necessária para se governar. Entretanto, o povo abandonou o livro para olhar o costume das nações em volta. E por conta disto, todas as sentenças pesadas que havia no livro a respeito desse distanciamento foram acontecendo. E o profeta tinha a triste missão de anunciar isto. Quando Pedro fala dos profetas, menciona que eles tinham interesse de entender os oráculos, as profecias que eles falavam. A respeito de quem? A respeito de quando? E eles recebiam esses recados de Deus, e eram recados, muitos deles trágicos, muitos deles difíceis demais, justamente pelo fato de que eles estavam anunciando o castigo de Deus sobre a nação, o juízo de Deus sobre a nação. Miqueias, então, como nós temos visto nestes domingos anteriores, Miqueias, então, fala coisas pesadas para o povo, e especialmente o último domingo, por causa de vocês, capítulo 3, verso 12, por causa de vocês, Sião será lavrada, ou seja, todas as habitações da cidade, de alguma maneira, sofrerão com o vexame da perseguição política, da invasão política, da destruição de famílias, da separação das pessoas por conta da guerra. E
Então o texto diz: Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo vai se tornar uma colina de mato. Assistam à pregação de domingo passado, vocês vão ver como Deus fez isso mesmo. Entretanto, graças a Deus, o Senhor não é somente justo, o Senhor também é misericordioso. E no meio de tantas notícias ruins, o Senhor dá notícias boas. Há vários lugares do livro do profeta Miqueias, onde parece que há um oásis, onde uma promessa de Deus se encaixa, de livramento, de perdão, de restauração. Deus sempre pensa nisto, em aplicar castigo sobre as pessoas, mas Ele não vira as costas para as pessoas. Se houver arrependimento, Ele restaura as pessoas. Só que aqui o capítulo 4 é um desses oásis. O capítulo 4 e o capítulo 5 basicamente são esse oásis de promessas em que Deus rompe a aliança feita com Israel e começa a anunciar coisas absolutamente diferentes. Deus usa de sua justiça para corrigir seu povo, mas se lembra da sua misericórdia e do seu amor, porque vai inaugurar um novo passo na história do plano da redenção. E é aqui no capítulo 4 que nós começamos a ver esta realidade. Eu queria comentar apenas que há muitas pessoas dispensacionalistas, milenistas, correntes milenistas, que trabalham a ideia de que este capítulo se refira ao milênio de Apocalipse 20. Mas, se nós considerarmos apenas esta única vertente, nós de fato estaremos desconhecendo a história da redenção como ela foi proposta na palavra de Deus. Nós vamos estar desconsiderando toda a história de Jesus, nós vamos estar desconsiderando toda a introdução do reino de Deus na terra. Nós não podemos fechar a questão de que esta profecia que nós vamos estudar agora se refira ao milênio, porque na verdade, segundo o que cremos, segundo a confissão da nossa fé, nós cremos que estamos vivendo o reino espiritual de Cristo, o tempo de reinado dos crentes em Cristo Jesus, hoje. E o vivemos desde os tempos em que Jesus Cristo veio à Terra. E é por isso que nós vamos estudar este texto à luz desta ótica. E vamos ver aqui algumas coisas. Eu quero apenas comentar termos, eu não tenho divisão para este sermão, eu nunca tenho divisão, não é? Mas eu quero comentar alguns termos deste texto para nosso crescimento espiritual. E eu quero começar com a expressão nos últimos dias. Nos últimos dias. Últimos dias significa uma designação de tempo que vai abranger o período da vinda de Jesus até a sua volta. Não somente os profetas e apóstolos do Novo Testamento escreveram usando essa terminologia últimos dias, mas também os profetas do Antigo Testamento se referiram a últimos dias como um período da história da redenção em que vão acontecer a vinda de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e o desenvolvimento da igreja cristã pelo mundo todo, incluindo a sua volta. Esse período de últimos dias pode ser visto, por exemplo, quando examinamos a carta aos Hebreus, o capítulo 1, nós vamos encontrar esta fala do autor da carta aos Hebreus. Antigamente,
Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Todo este processo de Cristo vir, de Cristo morrer, de Cristo ressuscitar, de Cristo subir aos céus, de Cristo estar à direita de Deus Pai, faz parte dos últimos dias. E quando olhamos para o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, Judas, o versículo 18, nós vamos descobrir que também nos últimos dias vai haver uma proliferação de escarnecedores. Então, o povo de Deus estará convivendo com uma oposição constante, um desprezo constante das coisas do Evangelho, dos valores do Evangelho nos últimos dias. Não é apenas no final, quando Jesus Cristo estiver prestes a voltar. Os apóstolos perceberam que na igreja nascente, novinha, já havia doutrinas absolutamente fora de contexto que estavam penetrando na igreja e confundindo os crentes. Quando lemos Gálatas, já havia na igreja dos Gálatas, na região da igreja da Galáxia, já havia gente que dizia: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Então, esta luta contra a igreja aconteceria nos últimos dias. Quando olhamos para o discurso de Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 24, nós vemos que a volta do Senhor Jesus Cristo está contemplada dentro do período dos últimos dias. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, que lembra aos Tessalonicenses o que vai acontecer, a ressurreição dos mortos em Cristo, o completo arrebatamento dos crentes para se encontrar com o Senhor nas nuvens, isso acontece nos últimos dias. Então, quando olhamos para esta expressão de Miqueias, e ele diz nos últimos dias, nós não podemos meramente entender que os últimos dias se referem ao período final da história, mas se referem ao tempo em que nós estamos vivendo o cristianismo como um todo. O segundo termo que eu gostaria de expor para vocês é o monte da casa do Senhor, que está aqui, o monte do templo do Senhor, ainda no versículo 1, diz que o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. É claro que eu preciso entender que isto aqui é uma metáfora. O monte do templo do Senhor vai ser colocado sobre o monte e vai superar todos os outros. Eu fui fazer uma pesquisa e eu descobri que o monte onde estava o templo de Jerusalém tinha 800 metros de altura em relação ao nível do mar. E o nosso glorioso Monte Everest tem 8.849 metros de altura. Não está dizendo que o monte do templo do Senhor será sobre as montanhas todas. Isto, na verdade, é uma linguagem figurada para representar
a chegada do Senhor para falar com as pessoas. Eu quero lembrar vocês e quero perguntar a vocês, onde é que Deus deu a lei dele para Moisés? Foi no Monte Sinai. Foi no Monte Sinai. Onde é que Jesus foi crucificado? No Monte da Caveira. Onde é que Jesus Cristo foi alçado aos céus? No Monte da Galileia. Não sei onde. Segundo Mateus, é no Monte da Galileia. Mas onde é que Jesus Cristo foi orar? No Monte das Oliveiras. As oliveiras, tem muitas oliveiras aqui, não é? Nesse monte, nos montes, quer dizer, na antiguidade, pela mitologia se descobre que as pessoas procuravam os lugares altos, porque consideravam que a divindade chegava nos lugares mais altos. E por isso, até mesmo Israel construía suas colunas, seus postes, ídolos, nos montes, com a expectativa de que a divindade olhasse de lá. Entretanto, você pode perceber que o monte do Senhor não vai surgir de uma atividade vulcânica. O monte do Senhor será estabelecido. É muito interessante você observar essa expressão, o monte do Senhor será estabelecido. Alguém vai estabelecer o monte do Senhor, mas não é homem nenhum, porque todo o povo de Deus está sob exílio, está sob juízo, está sob castigo. Então, só pode-se inferir que quem vai estabelecer o monte do Senhor é o próprio Senhor. E quando se fala do monte do Senhor, naturalmente nós temos que pensar que não é uma montanha de terra, é uma presença. É uma presença. Vamos nos lembrar do Monte Sinai? Vamos nos lembrar? Moisés tem a seguinte informação: não deixa ninguém chegar perto do monte, nem tocar nesse monte. Porque enquanto você estiver ali, eu vou estar ali. Um pouco antes, quando Moisés foi chamado, a sarça brilhava de fogo, mas não se consumia. E quando Moisés foi chegando perto daquele arbusto e foi olhando, ele ouviu uma voz: tira as sandálias dos teus pés, porque essa aqui é terra santa. Se você passar por lá agora, ela não é mais santa. O que isto quer dizer? É que quando a presença do Senhor vinha, o lugar era santificado. Então, o monte do templo do Senhor, eu posso entender que não se trata de um pedaço de terra, não se trata de uma propriedade, não se trata de uma situação geográfica, se trata da presença de Deus. E eu fico pensando nesta questão quando eu lembro da conversa que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana. A mulher perguntou: é neste monte aqui da Samaria ou é lá em Jerusalém que se deve adorar? E Jesus Cristo disse o quê? Ele disse: nem aqui nem lá. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, Jesus Cristo não estava realmente se referindo a um lugar específico, mas a uma situação específica. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Isto quer dizer, não haverá nenhum Deus criado pelos seres humanos que tenha valor diante do Deus Todo-Poderoso.
Não há nenhuma instância de adoração que justifique o ser humano diante de Deus. Só Ele, só Ele, só Ele. E eu fico pensando então, nessa característica: para Ele afluirão os povos. Afluirão os povos. Você lembra do que é afluente? Afluente é um rio que entra no rio principal, é um afluente. É interessante que o rio desce, não é verdade? O rio só desce, eu não vi nenhum rio subir, ele desce. Entretanto, o que a profecia está dizendo é que os povos subirão. Os povos subirão. O que isso significa? Significa que os povos sairão da sua condição em que estão para a condição de irem buscar a Deus, de irem a experimentar a graça de Deus. E eu fiquei pensando como é que isso acontece, como é que um rio sobe em vez de descer. E eu fiquei prestando atenção nas palavras que Jesus Cristo disse em certo momento, registradas no Evangelho de João, capítulo 12. Filipe disse assim: Senhor, alguns gregos querem conhecer o Senhor. Alguns gregos querem conhecer o Senhor. E Jesus Cristo então falou algumas coisas, mas lá no final da perícope ele diz assim: chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Atrairei todos a mim. Ou seja, como é que você foi salvo? Como é que eu fui salvo? Eu não fui salvo pelo meu mérito, eu não fui salvo pelo meu próprio poder, mas eu fui atraído para Jesus Cristo. O Espírito do Senhor faz com que cada pessoa que realmente confia em Jesus Cristo para a sua vida, seja atraído para o Senhor. Eu fui atraído para o Senhor. Você foi atraído para o Senhor? Pois é, Ele me encantou, Ele me convenceu, Ele me mostrou a minha natureza pecaminosa, a minha natureza rebelde, Ele me mostrou a minha condenação, Ele me mostrou todas as dificuldades que eu tenho. E quando Ele morreu na cruz, Ele chamou a atenção do mundo, não apenas dos judeus, mas Ele chamou a atenção do mundo, Ele atraiu as pessoas. Quando Paulo, por exemplo, fala disso, afirma que Cristo, por sua obra vicária, derrubou o muro de separação entre judeus e gentios, ele diz a respeito dos gentios: e agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue. O afluir dos povos na direção do monte do templo do Senhor não é uma coisa dos próprios povos, é uma ação do Espírito Santo de Deus. É o mover do Espírito na obra da redenção, é o convencimento do Espírito, é o trabalho do Espírito Santo no sentido de nos ajudar a crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus bendito. Nós estamos aqui pelo poder do Espírito Santo de Deus e não pela nossa própria vontade. Se nós estamos convencidos, isso é um erro, mas se nós estamos convertidos, transformados realmente, meus irmãos, esta é uma obra que veio do monte do templo do Senhor, que veio do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro do Pentecostes também, como essa aproximação, esse quebrantamento das pessoas. Eu não sei se vocês se lembram da Torre de Babel. Os homens quiseram construir uma torre, e meus amados irmãos, Deus foi lá e disse: eu vou colocá-los em confusão. Não matou ninguém,
não destruiu a família de ninguém, mas confundiu o cérebro das pessoas de maneira que as pessoas começaram a não se entender. Falavam uma coisa e o outro não conseguia entender. Os códigos linguísticos mudaram. Olha só que arma poderosa o Senhor tem. Mas quando chega no Pentecostes, o que acontece no Pentecostes? O Pentecostes é uma história notável de como Deus destrava o código linguístico. E os apóstolos, e aquelas 120 pessoas que estavam ali naquele cenáculo, começam a glorificar a Deus, e o que acontece? Acontece que a multidão de muitas partes daquela região, de muitas línguas diferentes, todos eles entendem a mesma mensagem, e quando o apóstolo Pedro prega a eles se tornam arrependidos. Então o Pentecostes é exatamente a figura do que vai acontecer, esse fenômeno que vai acontecer na igreja, porque povos de todas as línguas, raças, tribos e nações estarão comprometidas com o monte do templo do Senhor e buscarão a sua graça e buscarão a sua justiça ao redor do mundo inteiro. Louvado seja Deus! Quando olhamos então no que essa gente vai fazer no monte do Senhor, o profeta diz assim: para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Meus irmãos, muitos de nós, ou alguns de nós já foram a Jerusalém para passear, para conhecer as ruínas disto ou daquilo, mas subir ao monte do templo do Senhor não vai ser para isso não, não vai ser para turismo não, vai ser para aprender o Evangelho, vai ser para aprender da graça de Deus, vai ser para aprender da palavra de Deus, vai ser para entender os desígnios de Deus para a vida diária, vai ser viver para a glória de Deus por meio do conhecimento. Quando olhamos para Moisés, nós temos que nos lembrar que foi Deus quem deu para ele todo o código de Israel. E Moisés disse assim: guardem, cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu lhes proponho. Quando nós pensamos no que Deus nos deixou, meus irmãos, nós tínhamos que ser sábios e inteligentes. E não ficar de olho no que o mundo faz. A ciência tem o seu espaço, é verdade. Mas em matéria de revelação, nós temos que subir ao monte do templo do Senhor, toda vez, para aprender sua palavra, para viver para a glória do Senhor. Eu fico um pouco entristecido quando as pessoas vêm no culto e depois chega o horário da escola bíblica dominical, elas se levantam e vão embora. Parece que não precisam do estudo da palavra do Senhor. E eu fico entristecido com isso, porque o Senhor Jesus Cristo quis que nós fôssemos segundo a sua própria imagem. Como é que nós vamos conseguir ser da própria imagem se a gente não estuda a Escritura? Em conjunto, isoladamente. O povo de Deus vai sendo despertado. Jesus declarou o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que eu vou guardar uma coisa que eu não estudo? Como é que eu vou guardar uma coisa que eu não tenho lembrança, eu não sei nem onde fica? Acho que a Bíblia diz, não
Você precisa ter certeza, a Bíblia diz mesmo. E nós precisamos o tempo todo, continuamente, subir ao monte do templo do Senhor, para entender a obra de Jesus Cristo e amá-lo mais e mais. Ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Qual é a consequência direta disso? A profecia diz que Deus julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes, e estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. A guerra é uma instituição humana. A guerra é uma instituição movida pela cobiça, movida pela ganância, movida por todas as qualidades, se eu posso chamar assim, das obras da carne. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele disse assim: eu quero dar para vocês um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros. Quando ele falou das bem-aventuranças, eu destaco essa: bem-aventurados os pacificadores, os fazedores da paz, os construtores da paz. Crentes em Jesus Cristo deixam a sua vida nas mãos do seu Senhor, e mesmo que sofram violência, mesmo que sofram a arrogância dos outros, estão sempre em paz com Deus, e estão sempre orando até pelos seus inimigos, porque essas pessoas sabem que Deus é seu refúgio, a sua fortaleza, o socorro bem presente na tribulação, pelo que não temerão mal nenhum. Na prática, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que quando o Senhor promete tratar conosco, Ele está falando a pura verdade, e nós precisamos nos lembrar disto. Eu quero registrar aqui um texto longo, mas que vale a pena recordar, que é o texto de Romanos, o capítulo de número 12, e o apóstolo Paulo diz assim: o amor não seja hipócrita, odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, deem sempre preferência aos outros em honra, sejam zelosos, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor, se alegrem na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Vocês estão percebendo, queridos irmãos, o padrão que o cristianismo propõe? É uma vida de paz com Deus, é uma vida de piedade para com o mundo, é uma vida de paciência para com o mundo, é uma vida de intercessão para com o mundo, mas especialmente na sua igreja, é uma vida em que a gente desmonta as armas, e a gente constrói com esse material instrumentos de trabalho que fazem progressão, que fazem bênção na vida das pessoas. Há nações que pararam de brigar entre si por conta do Evangelho. Um dos comentaristas disse assim: houve um soldado americano que foi preso pelos japoneses e foi torturado, e tinha um ódio muito grande dos japoneses.
E houve um soldado japonês que foi um dos que destruiu Pearl Harbor. E os dois se encontraram com Jesus Cristo. E o japonês odiava o americano e o americano odiava o japonês. Mas quando eles se encontraram com Jesus Cristo, cada um deles foi chamado para a missão. E foi justamente em Pearl Harbor que os dois se encontraram pela primeira vez como irmãos em Cristo. Havia um sentimento, não de amargura mais, não de revolta mais, mas havia um sentimento de irmandade. Nós somos irmãos em Cristo, o sangue de Cristo corre nas nossas veias. Olhe para o lado, olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe, faça um exercício de pescoço, olhe para as pessoas. Essas pessoas, em tese, foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, e essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo, e estas pessoas não merecem ser caluniadas, não merecem ser esquecidas, não merecem ser rejeitadas, porque elas foram lavadas e elas foram tão aproximadas de Cristo quanto você mesmo, quanto eu mesmo. Devemos tratar todos com honra, e isso é muito fácil quando a gente está no Espírito de Deus, e obedecendo a palavra do Senhor. E eu termino, já está na hora de terminar, não é, pastor? Miqueias termina esta última parte, aparentemente numa situação fora do contexto de tudo isso que a gente viu. O versículo 5 diz: todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. O que é que você decide fazer? O que você quer fazer? Como cristão, nestes últimos dias, o que você quer fazer? O grande desafio que o profeta nos coloca aqui é que nós devemos adorar o Senhor na nossa vida cotidiana, seja aqui na igreja, seja fora da igreja, seja no trabalho, seja no lar, seja na escola, onde for. Deus é o nosso principal, Deus é o único Deus da nossa vida, só Ele é mais alto do que todos os deuses, não tem outro que possa se assemelhar a Ele. Nós vamos anunciar a sua graça, nós vamos afluir para esse monte do Senhor toda vez, nós vamos nos tornar próximos dEle, nós vamos anunciar a judeus e gentios que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos e voltará para salvar aqueles que creem nele. Nós vamos estudar, anunciar a palavra do Senhor até o esgotamento. Não vai ser um conhecimento superficial, tem que ser um conhecimento profundo dessa palavra. Tem que ser uma vida abundante nessa palavra. E nós vamos viver na ética do reino. Vamos viver na paz do Senhor. Vamos promover a paz. Crentes são pessoas distintas de toda a sociedade, porque eles foram lavados pelo sangue do Senhor, eles foram aproximados, eles foram restaurados. É por isso, meus irmãos, que nós devemos aguardar com firmeza a volta do Senhor, e devemos com firmeza trazer à memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.